Bom, galera, na aula de hoje nós daremos continuação ao conteúdo de compósitos. Hoje nós vamos falar sobre os compósitos estruturais, que envolvem os compósitos laminados, os painéis sanduíche e também os nanocompósitos, encerrando assim o conteúdo. Na quarta-feira eu vou falar sobre o resumo do capítulo, os exercícios, resolver alguns exercícios de compósitos, e eu vou também dar todas as informações necessárias para a nota 2, para a NB2. Atividade, quanto ponto vai valer e tal, como vai ser composto os 10 pontos de atividade da NB2. Quarta-feira a gente vai fazer toda essa questão. Bom, o que é um compósito estrutural? Consiste em um compósito em múltiplas camadas e normalmente de baixa massa específica. E é usado em aplicações que exigem integridade estrutural, resistência à tração, compressão e torção e rigidezes ordinariamente elevadas. As propriedades desses compostos dependem não somente das propriedades dos materiais constituintes, mas também do projeto geométrico dos vários elementos estruturais. Os compósitos laminados e os painéis sanduíche são dois dos compósitos estruturais mais comuns. Vamos começar com o compósito laminado. Ele é composto por lâminas ou painéis bidimensionais que estão colados uns aos outros. Cada camada possui uma direção preferencial de alta resistência, tal como encontrado nos polímeros reforçados com fibras contínuas e alinhadas. Uma estrutura em múltiplas camadas desse tipo é denominada laminado. As propriedades do laminado dependem de vários fatores, que inclui a direção de alta resistência, que inclui como a direção varia de camada por camada. Nesse sentido, existem 4 classes de compósitos: unidirecional, cruzados, com camadas em ângulos e multidirecional. Nos unidirecionais, a orientação, e aí vamos usar as imagens para entender melhor. Nos compósitos unidirecionais, tá vendo? A direção de maior resistência está tudo na mesma direção. E aí você vai ter uma resistência maior nessa direção aí. Lembrando que isso é a direção das fibras. Compósito é uma matriz com fibras, né? É que a gente está pensando em laminados com fibras numa direção, e aí você tem os compostos em todas as direções. Na B, que é o cruzado, a diferença é 90 graus. A diferença é 90 graus. Na C, você tem 45 graus de diferença. Acaba sendo 90, se você for olhar de uma para outra, acaba sendo 90 também. Mas em relação à produção do material, é de lado. E na D, você tem 0, 90, mais 45, menos 45, menos 45, mais 45, 90, ou seja, multidirecional, em várias direções. E aí o texto disse foi isso, né? Para virtualmente todos os laminados, as camadas são empilhadas, tal que as orientações das fibras são simétricas em relação ao plano central do laminado. Esse arranjo previne qualquer torção ou dobra fora do plano. As propriedades, por exemplo, modos de elasticidade e resistência do plano do laminado unidirecional, elas são altamente anisotrópicas. Os laminados cruzados, com camadas em ângulos e multidirecionais, são projetados para aumentar o grau de isotropia do plano. Os multidirecionais podem ser fabricados para serem, na sua maior parte, isotrópicos. O grau de isotropia diminui com os materiais com camadas em ângulos e cruzados. Foram desenvolvidas as relações de tensão e deformação para os laminados, que são análogas às equações que eu trouxe aqui abaixo, que são a 16.10 e 16.16. Essas equações de baixo, que eu trouxe aqui, elas são para compósitos que em fibras, né? Os compósitos laminados, as equações são parecidas com essa, porém, elas utilizam álgebra com tensores. E aí se torna um trem muito mais complexo, e aí o livro não traz essa discussão
nesse ponto, tá? Essas equações estão fora do escopo dessa discussão. E aí, um dos materiais laminados mais comuns é uma fita pré-preg unidirecional em uma resina de matriz não curada. Uma estrutura em múltiplas camadas com a configuração desejada é produzida durante o assentamento, à medida que várias fitas são colocadas umas sobre as outras, seguindo uma variedade de orientações de alta resistência pré-determinada. A resistência global e também o grau de isotropia depende do material da fibra, do número de camadas, assim como da sequência de orientação. Lembrando que isotropia e anisotropia tem a ver com as tensões que estão em uma direção e na outra. Quanto mais diferente forem essas tensões, mais anisotrópico é o material. Quanto mais igual for, mais isotrópico é o material. E maior o seu grau de isotropia. A maioria das fibras em materiais laminados consiste em carbono, vidro e aramida. Após o assentamento, a resina deve ser curada e as camadas coladas umas às outras. Isso é, conseguido mediante o aquecimento da peça e então se aplica pressão. As técnicas usadas, medidas de processamento pós-assentamento, incluem moldagem em autoclave, a moldagem por saco de pressão e a moldagem por saco vácuo. Também pode ser construídos laminados usando tecidos, tais como fibra de algodão, papel ou vidro trançadas, encerados em uma matriz plástica. O grau de isotropia no plano é relativamente alto nesse grupo de materiais. Quais são as aplicações que envolvem esses compostos? Principalmente setores de aeronaves, automotivos, marinho e de construção e infraestrutura civil. Aplicações específicas: aeronaves, fuselagem, estabilizadores vertical e horizontal, porta do compartimento do trem, de aterrissagem, pisos, carenagens, lâminas de rotores de helicópteros, no caso do automotivo, painéis, carrocerias de carros esportivos, eixos de direção e, no caso do marinho, cascos de navios, tampas de escotilhas, convéses, quilhas e propulsores, construção e infraestrutura civil. Você vai ter os componentes de pontes, estruturas de telhados para grandes vãos, vigas, painéis estruturais, painéis de telhado e tanques. E aí, só para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre essa aplicação. O que acontece? A gente estudou até agora os compostos reforçados por fibras. E nós aprendemos que uma grande vantagem desse compósito é você ter uma alta resistência, mesmo tendo a massa específica baixa. Porém, o grande defeito é que essa resistência na transversal praticamente é muito menor. Ela é maior do que a matriz, mas é muito menor do que a fibra. Isso é um problema sério. Essa equação ela mostra isso, né? Essa aqui, na direção longitudinal, é bem só um percentual, mas na transversal, você vê que isso reduz muito quando você vai calcular isso aqui. E aí, por isso, você não consegue ter aplicações estruturais para esses compósitos. Você não consegue ter aplicações estruturais. Porque, por exemplo, quando você pega um elemento estrutural qualquer e você submete ele à flexão, cara, a flexão ela vai fazer com que haja tensão em várias direções. Uma torção em várias direções. E elementos estruturais geralmente são submetidos a vários tipos de tensões, torções diferentes. Então, vai ter tensões em todas as direções. Então, se você usar um compósito reforçado por fibra, a chance dele romper na direção transversal é muito grande. E aí não adianta você reduzir o peso se você reduz também muita resistência. Então, quando a gente fala de elementos estruturais, surgem os compósitos estruturais, que são os compósitos laminados. Um deles são os laminados, onde você tem a opção de alternar essas lâminas de compósitos de modo a conseguir ter mais resistência também na transversal. Por exemplo, esse compósito A, certamente ele não vai ter resistência na transversal.
Mas já o compósito B, ele já vai ter uma resistência transversal. Eu posso dizer que esse compósito B tem a mesma resistência em ambas as direções. Por quê? Tem fibras em todas as direções, então tem ambas as resistências em todas as direções. Esses compósitos aqui, esse aqui no caso, tem resistência, mesma resistência em todas as direções também, até na direção inclinada. Então, você vê aí alguma vantagem dos compósitos, né? Embora ele deixe de ter na resistência entre os planos, não tem fibra que corta os planos, mas ainda assim está tendo uma direção só que não tem, e aí já é interessante. Já o compósito normal é uma única direção que tem resistência, os outros todos não têm. Isso é um problema. Os laminados também são utilizados extensivamente em equipamentos esportivos e recreativos. O esqui moderno consiste em uma estrutura laminada relativamente complexa. Além dos compostos laminados, nós temos os painéis sanduíche. Os painéis sanduíche, considerados como uma classe de compostos estruturais, são projetados para serem vigas ou painéis de baixo peso, com rigidez e resistência relativamente elevadas. Um painel sanduíche constitui duas lâminas externas ou faces, que estão separadas e unidas por adesivo ao núcleo mais espesso. Então, você tem faces menos espesso e o núcleo mais espesso. As lâminas externas são feitas de material relativamente rígido e resistente. Pode ser ligas de alumínio, aço e ácido inoxidável, plásticos reforçados com fibras ou até mesmo madeira compensada. Elas suportam as cargas de flexão que são aplicadas sobre o painel. Quando o painel sanduíche é dobrado, uma face experimenta as tensões de compressão, enquanto a outra face vai experimentar as tensões de tração. Isso é por causa da resmate, né? Que a gente estuda a flexão, que a tensão, de um lado é um valor positivo, do outro lado é um valor negativo. O material do núcleo é leve e geralmente apresenta baixo módulo de elasticidade. Estruturalmente, ele serve a várias funções. Primeiro, proporciona um suporte contínuo para as faces e as mantém unidas. Além disso, ele deve possuir resistência ao cisalhamento para resistir às tensões cisalhantes transversais e também ser espesso o suficiente para prover alta rigidez cisalhante, para resistir à curvatura do painel. As tensões de tração e descompressão sobre o núcleo são muito menores do que sobre as faces. E a rigidez do painel depende principalmente das propriedades do material do núcleo e da espessura do núcleo. A rigidez e a flexão aumenta com o aumento da espessura do núcleo. Além disso, é essencial que as faces sejam fortemente coladas ao núcleo. O painel sanduíche é um compósito eficiente em termos de custo, pois os materiais do núcleo são mais baratos que os materiais usados na face. Tipicamente, os materiais do núcleo enquadram em 3 categorias: espumas poliméricas rígidas, madeiras e colmeias. Tanto os polímeros termoplásticos quanto termofixos são usados como espuma rígidas. Incluem, e aí estão ordenados em ordem crescente de custo: poliestireno, que é o mais barato, fenolformaldeído, que é o fenólico, depois poliuretano, esse é muito utilizado também, policloreto de vinila, aí entra o PVC também pode ser na forma de uma espuma, não é só na forma do cano que a gente vê, polipropileno, depois o poliedrimido e, por fim, o polimetacrinimido. A madeira balsa também é comumente usada como material núcleo, por várias razões. Tem a baixa massa específica, o qual, no entanto, é maior que de alguns materiais do núcleo, é barata e possui resistência à compressão alta. Outro tipo de núcleo é a colmeia, que são finas folhas que foram moldadas como células interligadas em formato hexagonal.
com os eixos orientados aos planos da face. E aí mostra como que é um núcleo em colmeia. Tá vendo? Finas folhas que são formadas em formato hexagonal, e aí você tem as lâminas das faces e um adesivo para unir essa colmeia ao painel sanduíche. As propriedades mecânicas das colmeias são anisotrópicas, a resistência à tração e a compressão são maiores em uma direção paralela ao eixo da célula, a resistência ao cisalhamento é maior no plano do painel, e a resistência e a rigidez das estruturas em colmeia depende do tamanho da célula, da espessura da parede da célula e também do material a partir da qual é feita a colmeia. As estruturas em colmeia também possuem excelentes características de amortecimento do som e de vibrações, devido à alta fração volumétrica de espaços vazios no interior de cada célula. As colmeias são fabricadas a partir de lâminas delgadas. Os materiais usados para essas estruturas são alumínio, titânio, a base de níquel e ácidos inoxidáveis, e polímeros, como o polipropileno, o poliuretano e o papel craft, um papel marrom resistente, usado em sacos de compras para serviços pesados, papelão, e fibra de aramida. O papelão ele tem uma certa forma de... É parecido isso, você vê, só que é uma camada só no papelão. Nesse caso aqui, é como se fosse de lado, papelãozinho de lado ali, usado como colmeia. Os painéis sanduíches são usados em várias aplicações de aeronaves, construção, indústria automotiva e marinha, incluindo as seguintes: nas aeronaves, arestas dianteiras e traseiras, domos de radares, carenagens, carcaças de motores, em cada seções de capota e dos dutos de ventilação, os flaps, lemes, estabilizadores e lâminas de helicópteros, construção, revestimento arquitetônico para edifícios, fachadas decorativas, superfícies interiores, sistemas de isolamento de telhados e paredes, painéis para ambientes herméticos e gabinetes embutidos. Já no automotivo, revestimentos de teto, pisos de compartimentos de bagagens, coberturas de pneus sobressalentes, pisos de cabines, e no marinho são quilhas, mobílias e painéis de paredes, tetos e divisórias. Tá? Obviamente que não confunda esse painel sanduíche ou, por exemplo, aquela telha recheada que se vende para telhado. Ela é um compósito? Só que a dimensão é muito grande. Não é um compósito estrutural que a gente está fazendo aqui. Nesse caso, são coisas menores, a níveis mais microscópicos do que um painel sanduíche, que é muito usado para isolamento, né? Isolamento térmico e acústico, telhado, é muito usado mesmo. Eu já apliquei várias vezes em vários lugares esses painéis sanduíches. Já apliquei painel com poliuretano, painel com lã de poste. Está sendo cada dia mais comum. E daqui a uns anos é o que mais vai ter em mais cidades quentes. E por fim nós temos os nanocompósitos. O mundo dos materiais está experimentando uma revolução com o desenvolvimento de uma nova classe de materiais compostos, que são os nanocompósitos. Os nanocompósitos são compostos por partículas de tamanho nanômetro ou nanopartículas, que estão encerradas em um material de matriz. Eles podem ser projetados para possuírem propriedades mecânicas, elétricas, magnéticas, ópticas, térmicas, biológicas e de transporte, que são superiores à de materiais de revestimento convencionais. Essas propriedades podem ser confeccionadas para uso em materiais em aplicações específicas. Por essas razões, os nanocompósitos estão se tornando uma parte de uma variedade de tecnologias modernas. E aí vamos tentar entender. A nanotecnologia ela está avançando em todas as áreas. Já existe nanocelulose, né? Se pensa em produção de celulose com nanotecnologia para melhorar as propriedades e usar a celulose não só para limpar a bunda mais. Essa é a realidade. A maioria das celulose produzida aqui na Suzano é para papel higiênico, papel toalha, aplicações mais básicas. Verdade.
porque é a celulose branqueada, né? Tanto é que tem empresas gigantescas de celulose no mundo que não fazem celulose branqueada, que é mais voltada para a indústria de papelão e tal, que é uma indústria gigantesca também. Mas já se busca compostos à base de celulose para aplicações, sim, de alta tecnologia, não só fabricação de papel. Tanto é que aqui tem uma plantazinha pequena, piloto, modelo de nanocelulose. Então, imagina só, nós aprendemos até agora, quando a gente fala de compósitos, que os compósitos é interessante porque você consegue mexer nas propriedades do material. Você consegue mexer. Você pega um material que tem propriedades que você deseja, e aí você pega um outro material que também tem propriedades que você deseja, e a combinação desses materiais você consegue controlar essas propriedades. Já aprendeu que aumentando, por exemplo, a fração volumétrica de fibra, você consegue mexer nos modos de elasticidade, por aí vai. E isso é uma coisa que a tecnologia ela busca desde sempre. Desde sempre. Se eu tenho aqui uma árvore que me dá essas propriedades, eu tenho uma outra árvore que me dá essas propriedades, eu vou em laboratório juntar as duas para ter uma propriedade específica. Essa celulose, esse eucalipto que é plantado aqui pelas empresas celulose, você acha que ele é um eucalipto natural? Não é, não existe, não é nativo esse eucalipto. Esse eucalipto é uma união de duas outras árvores, uma que crescia mais, porém não crescia reto, e outro que crescia reto, mas não crescia tanto. Se uniu os dois no laboratório e buscou uma espécie que cresce mais e cresce reto. E não dá tanto galho assim. É muito bom essa árvore para a indústria celulose. Você acha que é uma árvore na natureza? Lógico que não. Uma árvore que quase não dá galho, quase não dá folha, comparado com as outras espécies. E aí você consegue ter uma boa produção de madeira com ela. É uma árvore que foi sintetizada em laboratório. E aí é o que acontece na engenharia como um todo. A engenharia, se ela não tem em um material da natureza a propriedade que ela quer, ela vai buscar de outra forma. E isso sempre existiu. Essa liga de aço que eu tô extraindo, que eu estou fazendo, no alto forno não está me agradando? Vamos fazer tratamento térmico, vamos adicionar elemento de liga. Nós usamos isso em ciências materiais. A adição de elemento de liga pode mudar propriedade, tratamento térmico pode mudar propriedade. E aí os compostos eles surgem para você mexer ainda mais nas propriedades. Ainda mais. E aí, obviamente, que também nesse ramo de compósito ia surgir um estudo de compósito usando nanotecnologia. O novo interessante fenômeno acompanha a diminuição no tamanho da nanopartícula. As suas propriedades físicas e químicas apresentam mudanças drásticas e o grau da mudança vai depender justamente do tamanho da partícula. Por exemplo, o comportamento magnético de alguns materiais, ferro, cobalto, óxido de ferro, desaparece para as partículas que possuem diâmetros menores do que 50 nanômetros. E aí, se você não deseja essas propriedades, reduz o diâmetro dela, você consegue evitar. Dos fatores que são responsáveis, 2 fatores são responsáveis pelas propriedades induzidas pelo tamanho das nanopartículas. Primeiro, o aumento na razão entre a área da superfície e o volume das partículas. O que é que tem? Isso aí não precisa nem explicar tanto para entender. Quanto menor a partícula, maior a área. Imagina que você tem uma pedra. Se você quebrar essa pedra no meio, você vai ter mais área externa de pedra ou menos? Vai ter mais, porque pelo menos naquela região que quebrou, surgiu 2 faces. Então, quanto menor a partícula, maior a área que ela vai ter externa. Então, vai aumentar essa razão de área pelo volume.
e também o tamanho das partículas. Como observado anteriormente, os átomos na superfície se conformam de maneira diferente aos átomos no interior de um material. Consequentemente, à medida que o tamanho de uma partícula diminui, a razão entre os átomos na superfície e os átomos no interior do volume vai aumentar. Isso significa que os fenômenos de superfície começam a dominar. Para partículas extremamente pequenas, efeitos quânticos começam a aparecer. E embora os materiais da matriz de nanocompostos possam ser metais e cerâmicas, as mais comuns são poliméricas. Gente, compostos em geral, independente de qual seja a aplicação de compostos, a matriz mais comum é polimérica. Por quê? Baixa temperatura de fusão, mais fácil de você trabalhar, baixo custo. E se eu precisar de temperaturas mais altas, aí ou você vai para um polímero que aguenta mais temperatura, ou você vai para um cerâmico metálico. Mas o mais comum é polímero. Nesses nanocompostos poliméricos, é usado um grande número de matrizes termoplásticas, termofixas, elastoméricas, incluindo resinas epóxi, poliuretanos, polipropileno, policarbonato, politeraftalato de etileno, resina silicone, polimetacrilato de metila, poliamidas, que são os nylons, policloreto de vinilideno, polietileno coalco, vinílico, e também borracha butílica e borracha natural. Ou seja, praticamente todas as classes de polímeros são exclusas e podem ser usadas para matrizes de materiais nanocompostos. Bom, quais são as propriedades? As propriedades de nanocompostos, elas dependem não apenas da matriz e da nanopartícula, mas também da forma e do teor das nanopartículas, assim como as características interfaciais para matriz e nanopartícula. A maioria dos nanocompostos comerciais utiliza 3 tipos genéricos de nanopartículas: os nanocarbonos, as nanoargilas e também os nanocristais particulares. Estão incluídos nos nanocarbonos os nanotubos de carbono com parede única e parede múltiplas, as lâminas ou folhas de grafeno e as nanofibras de carbono. Só para salientar que grafeno é um material à base de carbono que tem sido muito utilizado, muito estudado e muito evoluído ultimamente. Tá? Bem provável que a gente ouça falar muito desse nome aí nas inovações tecnológicas dos materiais poliméricos. Não, né? Peraí, Mariana, minhas costas tá doendo. As nanoargilas consistem em silicatos em camadas. O tipo mais comum é a argila montmorillonita. Já os nanocristais particulares consistem em óxidos inorgânicos, como a sílica, alumínio, zircônia, áfrica e titânio. As cargas de nanopartículas, ou seja, os teores, variam significativamente e também dependem da aplicação. Por exemplo, concentrações de nanotubo de carbono na ordem de apenas 5% em peso podem levar a um aumento significativo na resistência e na rigidez. Entretanto, entre 15% e 20% de carbono são exigidos para produzir as condutividades elétricas necessárias para algumas aplicações. Por exemplo, para proteger uma estrutura de nanocompostos contra descargas eletrostáticas. Um dos principais desafios na produção de nanocompostos é o processamento. Para a maioria das aplicações, as partículas com dimensões nanométricas devem estar dispersas uniformemente e homogeneamente no interior da matriz. Novas técnicas de dispersão e de fabricação foram e estão sendo continuamente desenvolvidas para a produção de nanocompostos com as propriedades desejadas. E aí, é bem importante citar o quê? Que nanocompostos, você acaba tendo um percentual menor um pouco do que os outros compostos. Percentual menor em peso e também em volume vai fazer com que você tenha uma questão de vai fazer com que você tenha
uma maior, como posso dizer, mais espaço vazio, né, na matriz. E aí tem um problema. Você pode ter com que pode acontecer que as partículas não sejam uniformemente distribuídas. E isso é um problema sério para a propriedade. Então, o problema dos compostos é você ter que garantir, usando técnicas de dispersão, que as nanopartículas sejam distribuídas uniformemente na matriz. E por isso novas técnicas estão sendo desenvolvidas. Esses materiais nanocompósitos encontram-se nicho em uma gama de diferentes tecnologias e indústrias, incluindo o seguinte: primeiro, revestimentos de barreiras contra gases. O frescor e a vida em prateleiras de alimentos e bebidas podem ser aumentados quando eles são embalados em sacos e recipientes feitos a partir de filmes delgados de nanocompósitos. Normalmente, esses filmes são compostos por partículas de nanoargila, montimorenita, que foram esfoliadas, isso é, separadas umas das outras, e que durante a incorporação da matriz polimérica foram alinhadas, tal que os seus eixos laterais ficam paralelos ao plano de revestimento. Além disso, eles podem ser transparentes. A presença de partículas de nanoargila é responsável pela habilidade do filme em efetivamente conter as moléculas de H2O nos alimentos embalados, para preservar o frescor, e as moléculas de CO2 nas bebidas carbonatadas, para reter o gás. Lembrando que nós estudamos de fusão e quando nós estávamos falando de polímero, teve uma questão, inclusive, que a gente discutiu a respeito do fato do refrigerante ficar choco. Porque o gás carbônico, ele passa pela parede do PET. Ele passa. Demora a passar? Demora, mas a diferença de pressão interna e externa faz com que o gás carbônico consiga atravessar o PET. Não é totalmente vedado o negócio. Por isso, alguns nanocompostos podem evitar essa transferência. Também manter as moléculas de oxigênio do lado de fora para proteger os alimentos embalados contra a oxidação. Essas partículas em forma de plaquetas atuam como barreiras multicamadas contra a difusão das moléculas de gás. Isso é, elas desaceleram a taxa de difusão, uma vez que as moléculas devem passar ao largo das partículas enquanto elas difundem através do revestimento. Outra vantagem é o fato de eles serem recicláveis. Então, até nas embalagens pode ser usado isso, para evitar a difusão e evitar que os alimentos estraguem mais rápido. Os revestimentos à base de nanocompósito também podem ser usados para aumentar a retenção da pressão do ar nos pneus de automóveis e nas bolas esportivas. Esses revestimentos são compostos por pequenas partículas de vermiculita esfoliada, os quais são inseradas no pneu borracha de bolas esportivas. Além disso, as partículas em forma de plaquetas estão alinhadas da mesma maneira que os revestimentos para alimentos e bebidas que foi descrito anteriormente, tal que é suprimida a difusão das moléculas de ar pressurizado através das paredes de borracha. E aí, quem nunca pegou um carro parado há muito tempo quando o pneu esvaziou? Por onde o ar vazou? Todo mundo pensa que é pelo pisto ou por algum furo, mas muitas vezes pode esvaziar pela própria parede do pneu. Difícil de acreditar. Difícil de acreditar. Não, beleza. Essa relação existe, né? Tanto é que se você calibrar o pneu no calor, e quando você for calibrar no frio, vai estar menor o volume. Mas, assim, não perderia quantidade de matéria, entende? Não perderia a ponto do pneu baixar totalmente. Não perderia a ponto do pneu baixar totalmente. Então, assim, um dos motivos que faz com que você tenha
Essa questão do pneu esvaziar é porque o ar pode vazar por sim, é lógico, né? A maioria dos casos é algum furinho mesmo, né? O pneu ele começa, depois de muito tempo, ele vai ficando amassado naquela direção e aí pode gerar algum dano ali, mas ele também pode vazar pela parede do pneu. E aí o nanocomposto ele pode reduzir essa taxa. E essa taxa é uma taxa exponencial, porque quando começa a vazar, a pressão começa a reduzir, a diferença de pressão começa a se igualar e a taxa reduz mais ainda. Mas pode vazar também pela parede do pneu. Vamos lá. Bom, armazenamento de energia. Nanocompostos à base de grafeno são usados como anodos para baterias recarregadas de íon lítio, né, que hoje não é tão usada assim mais nos celulares, mas por muito tempo era a bateria mais usada nos celulares. Isso que falando de a bateria mais dura mais. Sim, então, já estão desenvolvendo. Mas as baterias continuam sendo de íon lítio, mas eles usam grafeno para poder baterias que duram mais. Mas tem um novo composto de bateria agora. A íon-lítio era usada assim, muito até nos últimos smartphones mesmo. Não estou falando que esses celulares antigos não, porque isso lá era outro. Mas líon, chamado líon, né? Lítio-íon, é muito usado ainda. Agora tem uma nova tipo aí, tem que é do iPhone, tem uns outros tipos aí. As áreas superficiais de eletrodos nanocompostos que estão em contato com o eletrólito de lítio são maiores que para os eletrólitos convencionais. A capacidade da bateria é maior, os ciclos de vida são mais longos e o dobro da potência está disponível em altas taxas de carga e descarga, quando são usados anodos nanocompostos de grafeno. Por causa da área maior, você consegue ter uma troca maior. Revestimentos e barreiras contra chamas. Revestimentos delgados, compostos por nanotubos de carbono, com paredes múltiplas, de espécie em matriz de silicone, exibem características excepcionais de barreiras contra chamas. Isso é, proteção contra a combustão e também contra a decomposição. Além disso, eles oferecem resistência à abrasão e a arranhões. Não produzem gases tóxicos e são extremamente aderentes à superfície da maioria dos vidros, metais, madeiras, plásticos e compostos. Os revestimentos de barreiras contra chamas são usados em aplicações aeroespaciais, em aviação, em eletrônica e aplicações industriais. E são aplicados tipicamente sobre fios e cabos, espumas, tanques de combustíveis e também compostos reforçados. Além disso, também pode ser usado para instalações dentárias. Alguns materiais de restauração dentária recentemente desenvolvidos são nanocompostos poliméricos. Os materiais cerâmicos de nanoenchimento usados incluem as nanopartículas de sílica e nanoaglomerados compostos por aglomerados fracamente presos, compostos por partículas de nanodimensões, tanto de sílica quanto de zircônio. A zircônio era muito usada para dentes mesmo, mas hoje se usa também um composto com matriz polimérica e a zircônia como fase, né? Como fibra. Não é fibra, agora já é outro termo, mas como material de composto. A maioria dos materiais de matriz polimérica pertencem à família de metacrilato. Esses materiais de restauração, à base de nanocompostos, possuem altas tenacidades de fratura, são resistentes ao desgaste, possuem curtos tempos de cura e pequeno encolhimento durante a cura, e podem ser feitos para possuir a cor e a aparência natural dos dentes. Então, muitas restaurações dentárias agora têm usado compostos. E aí você vê que as propriedades desses compostos são propriedades totalmente favoráveis aos dentistas, né? Imagina você ter com a boca aberta lá 5 horas para curar alguma coisa. Não tem como, né? Então, tempo curto de cura, pequeno encolhimento. Isso é importante também, que é a precisão dimensional. E, além de tudo, a cor e a aparência natural dos dentes. Por fim, nós temos ainda aprimoramento da resistência mecânica. Isso aí é uma aplicação da maioria dos compostos. Nanocompostos no poliméricos de alta resistência e baixo peso são produzidos
pela adição de nanotubos de carbono com paredes múltiplas no interior das resinas epóxi, teores que variam entre 20% e 30% em peso, e esses compostos são usados em lâminas de turbinas de vento, assim como em alguns equipamentos esportivos, por exemplo, raquete de tênis, bastões de beisebol, tacos de golfe, esquis, armações de bicicleta e também nos cascos e mastros de barco. E dissipação eletrostática. O movimento de combustíveis altamente inflamáveis nas linhas de combustível polimérica de automóveis e aeronaves podem levar à produção de cargas estáticas. Se não forem eliminadas, essas cargas impõem risco de geração de faíscas e também a possibilidade de uma explosão. Entretanto, pode ocorrer a dissipação desses acúmulos de carga se as linhas de combustível forem condutoras elétricas. As condutividades adequadas podem ser obtidas pela incorporação de nanotubo de carbono com paredes múltiplas no interior do polímero. São exigidos teores de carga tão elevados quanto 15% e 20% em peso, os quais normalmente não comprometem as propriedades do polímero. E aí você entende uma coisa. Está dizendo que as linhas de combustível elas precisam ser condutores elétricos. Mas como você usa um metal como uma linha de combustível? O metal pode aquecer e aquecer o combustível antes da hora. Ou, além disso, nós temos a maioria dos metais. A corrosão do combustível tem gente que usa gasolina para limpar alguma peça. A gasolina é altamente corrosiva para metálicos, né? E aí, por isso, nós precisamos, às vezes, usar um polímero para essas condições. Porém, o polímero ele não conduz eletricidade na maioria dos casos. E aí, você, usando nanotubos ali de carbono, né, você consegue fazer com que esse polímero passe a ter propriedades elétricas e não acumular essa carga, mas sim dissipá-la, essa carga estática. Para fechar, o número de aplicações comerciais do nanocompostos está em rápida aceleração e podemos esperar uma explosão na quantidade e na diversidade de futuros nanocompostos. As técnicas de produção vão melhorar e, além dos polímeros, materiais nanocompostos com matrizes metálicas e cerâmicas, sem dúvida, serão desenvolvidos. Hoje nós falamos apenas sobre os materiais nanocompostos com matriz polimérica, porque o desenvolvimento de materiais nanocompostos com matriz cerâmica ou metálica ainda é muito limitado. Produtos nanocompostos vão encontrar aplicação em uma variedade de setores comerciais. A nanotecnologia ela vai tomar conta do mercado mesmo, ela te ajuda muito quando ela te dá um novo ramo de propriedades que você pode fazer, né? Ter com esses nanomateriais. Então, é bem provável que esses materiais também vão aumentar muito a sua aplicação em relação aos compostos. Por exemplo, em células combustíveis, células solares, na administração de drogas, nos setores biomédicos, eletrônico, optoeletrônico e automotivo, na parte de lubrificantes, estruturas do corpo sob o capô, tintas contra riscos e por aí vai. Então, certamente é um material que ele vai só aumentar muito a sua utilização ao longo da evolução da engenharia. Beleza, galera? Por hoje é isso. Assim a gente fecha o conteúdo de compósitos. Na aula que vem, como eu falei, eu vou falar sobre o encerramento do semestre para essa disciplina. Vou falar sobre o resumo de compósitos, com exercícios, equações, tudo mais, como eu sempre faço, né, que o material nos dá essa oportunidade. E vou propor todas as atividades necessárias para encerrar o semestre. Como eu fiz com elementos de máquinas 1, onde você já sabe tudo que precisa fazer, vou fazer com elementos com materiais de engenharia também. E aí nós não vamos encerrar o semestre, né, mas vamos usar
as próximas aulas das outras semanas para fazer as atividades necessárias para o encerramento da nota NB2 e o encerramento do semestre em si, que já está prestes a encerrar. Beleza, galera?